quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 19, que diz assim: Meus amados irmãos, tende certeza disso. Todo homem deve estar pronto para ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígios de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana seu coração e a sua religião é inútil. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Amém. Vamos orar. Senhor Deus bendito e gracioso, nós te louvamos pela tua presença e pela oportunidade que o Senhor nos concede de lermos e meditarmos na tua santa palavra. Pedimos a ti que, por meio do teu Santo Espírito, ilumine o nosso entendimento e, por meio da tua palavra, quebrante o nosso coração, nos moldando à tua vontade. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vivemos em uma época, como já foi falado aqui em outras ocasiões, onde nós temos um amplo acesso à informação, mas também é um tempo que exige uma atualização de informações numa velocidade muito grande. Então, as informações elas estão cada vez mais disponíveis e, ao mesmo tempo, essa época que nós vivemos exige que nós estejamos sempre atualizados. Então, a gente precisa estar sempre atualizado. A gente não pode ficar para trás. Num outro ponto, o que a gente percebe, principalmente os que têm mais experiência de vida, a gente percebe que, na proporção que há muita informação e as pessoas estão muito informadas, a gente percebe que as pessoas estão mais ignorantes. Ignorantes em que sentido? Porque elas não conseguem raciocinar, elas não conseguem discernir as informações que têm. Então elas têm muita informação, replicam essas informações, mas não sabem raciocinar sobre aquilo. Elas se tornam meramente repetidoras daquilo que ouviram. Elas não conseguem dar uma opinião própria a respeito daquilo que receberam. Numa outra ponta, a gente também vê que essa época que nós vivemos exige, com base nas informações que tem, essa época exige que sempre nós tenhamos alguma opinião para dar. A gente precisa sempre ter uma opinião, mesmo que a gente seja criminalizado pela opinião que a gente dê, principalmente se for contrária ao pensamento hegemônico, mas esse é outro assunto. Mas o que a gente percebe é que se exige de nós, num primeiro momento, que a gente tenha informação, só que a época que a gente vive é uma época que as pessoas não raciocinam sobre as informações que têm, e na outra ponta, a gente percebe uma exigência de que você sempre tenha uma opinião. Então as pessoas são estimuladas sempre a dar uma resposta, sempre precisam falar alguma coisa, sempre precisam ter um comentário e assim por diante. O problema em si não é você responder, não é você ter opinião, mas o problema é que as respostas que são dadas hoje em dia, as opiniões
e os comentários que são feitos, eles são basicamente impulsivos. Não partem de um raciocínio, não partem de algo que você processou, você analisou e você disse, não, realmente isso é aquilo que eu acredito. Não, são respostas, opiniões e comentários feitos impulsivamente. E muitas vezes sem fundamento, inclusive. As pessoas falam, às vezes, sem pensar e sem verificar, às vezes, a veracidade daquilo que estão falando. Quando a gente lê o texto aqui de Tiago, parece que Tiago está falando sobre isso, né? Parece que ele está falando, olha, você aí que se propõe a dar respostas, você que se propõe a dar opiniões, é melhor você se propor primeiro a ouvir antes de falar. Parece que Tiago, ele está apontando para como nós devemos falar uns com os outros, ou como nós devemos, ou que tipo de vocabulário a gente deve usar, né? Mas quando a gente olha um pouco melhor para o texto, a gente vê que Tiago, ele está nos exortando primariamente sobre o nosso relacionamento com Deus. Depois, mais para frente, ele vai falar de como nós devemos nos comunicar uns com os outros, mas nesse momento ele não está falando sobre isso. Nesse momento, quando a gente olha para o texto, a gente estuda o texto, a gente percebe que Tiago, ele está falando sobre como nos apresentamos e como nos expressamos diante de Deus. O ponto de partida esteja pronto para ouvir e tardio para falar. E aí ele acrescenta, tardio também para se irar. Por que esta prontidão é importante? Por que nós precisamos estar prontos para ouvir e tardios para falar? Mais uma vez, olhando para o padrão que Tiago utiliza nessa epístola e nesse capítulo até onde nós já vimos, desde o versículo 1, a gente percebe que Tiago está seguindo um padrão muito característico. Nós vemos que ele já tratou da prova da fé, que ele já tratou da sabedoria, que ele já falou da perseverança, que ele já falou da bondade de Deus, como nós acabamos de cantar. Tudo o que ele está falando aponta para uma realidade de vida que é resultado do nosso relacionamento com Deus, ou deve ser o resultado do nosso relacionamento com Deus. Veja, mais uma vez, ele fala da prova da fé, ele fala da sabedoria, ele fala da perseverança, ele fala da bondade de Deus. É um claro paralelo, se nós olharmos para o padrão, por exemplo, dos 10 mandamentos, a gente vai ver esse paralelo com uma clareza muito grande, Por quê? Os 4 primeiros mandamentos falam sobre o quê? Do nosso relacionamento com Deus. Os outros 6 mandamentos vão falar do nosso relacionamento com os nossos irmãos, com o nosso próximo, não é isso? Então Tiago está seguindo esse mesmo padrão. Ele está mostrando que nós precisamos primeiro nos relacionarmos com Deus de forma adequada e de forma correta, e é a partir do nosso relacionamento com Deus que nós vamos nos relacionar com os nossos irmãos e com o mundo, inclusive. Ok? Está acompanhando aqui o meu raciocínio? Então, o que a gente precisa perceber? Que é no relacionamento com Deus que a fé prática começa. É isso que o Tiago está falando. É no nosso relacionamento com Deus. Não é a gente sair fazendo as coisas, mas primeiro a gente precisa se relacionar corretamente com Deus. A gente precisa falar corretamente com Deus. A gente precisa ouvir Deus, para depois colocar aquilo que Ele nos diz em prática. Quando nós estudamos Miqueias, o pastor Silvio, ele expôs o capítulo 1, nos versos 2 e 3, e o título da mensagem, depois você pode procurar lá no nosso canal no YouTube, é justamente esse: ouça a palavra de Deus. Esse foi o título da mensagem: ouça a palavra de Deus. E mais uma vez, Deus está nos chamando para essa necessidade, a necessidade de ouvirmos a sua voz, a necessidade de ouvirmos a palavra de Deus. Nós precisamos
treinar os nossos ouvidos para ouvir a voz de Jesus. Porque Jesus é o nosso pastor. Jesus é o nosso redentor. Jesus é aquele que governa as nossas vidas. E como o governante das nossas vidas, Ele tem uma direção para nós. Ele tem um caminho que já foi traçado. O caminho das boas obras já foi traçado. E nós precisamos andar por esse caminho, mas não é andar de qualquer jeito. Nós precisamos andar da maneira como Ele estabeleceu que nós devemos andar. Nós devemos adorar da maneira como Ele estabeleceu que Ele quer ser adorado. Nós devemos ler, orar, de acordo com o padrão que Ele também estabeleceu, para termos êxito, para que a nossa oração seja poderosa e eficaz. A oração poderosa e eficaz é feita por quem? Pelo justo, não é? Mas o justo, ele não é justo por si mesmo. O justo, ele é justo porque ele foi justificado por Cristo. Então tudo parte a partir é ótimo, né? Tudo começa a partir de Cristo, do nosso relacionamento com Ele. E nós, torno a dizer, nós precisamos treinar os nossos ouvidos para aquilo que Deus está falando conosco, para aquilo que Jesus está falando conosco. Outro ponto importante que nós vemos aqui é que eu não sei se você já leu toda essa epístola, espero que sim. Se não leu, você deve ler. Leia toda essa epístola, não espere chegar o próximo domingo para você ler os próximos versículos. Leia toda essa epístola. Mas caso você já tenha lido, você deve ter notado o seguinte, que por pelo menos 15 vezes, eu contei 15, pode ser que tenha mais, mas por pelo menos 15 vezes Tiago começa as suas exortações usando o termo irmãos. Ele começa suas exortações usando o termo irmãos. Todos os ouvintes ali, ou os leitores de Tiago, sabiam que Tiago era irmão de Jesus por parte de mãe. E quando ele usa esse termo irmãos, além dele estar enfatizando a nossa identidade no próprio Cristo, aquelas pessoas sabiam que ele era irmão de Jesus, por parte de mãe. Então eles fazem uma associação que para eles era até natural. Mas peraí, olha, Tiago, que é irmão de Jesus, está nos chamando de irmãos. Tiago, que é parte da família de Jesus, está nos chamando de irmãos. Então nós fazemos parte dessa família. Mas lembra como nós começamos as exposições aqui de Tiago? Tiago, ele não se identifica como o irmão de Jesus, filho ali da mesma mãe. Ele se identifica como servo de Cristo. Então nessas duas expressões, ou nessas duas interpretações, quando ele chama todos os cristãos ali, né, de irmãos, para os leitores, eles fazem claramente essas duas associações. Espera aí, se ele está nos chamando de irmãos, ele também está nos vendo como incluídos na família divina. Percebe? E isso mostra que o nosso relacionamento com Deus exige também relacionamento com o corpo de Cristo, porque nós somos irmãos. Então nós precisamos ter relacionamento com o corpo de Cristo, que é a igreja. E é o relacionamento com Cristo, que é a cabeça, e com a igreja, que determina os padrões do nosso relacionamento. Amém? O nosso relacionamento com Cristo vai determinar o relacionamento com o corpo, com o seu corpo, com a igreja. Agora, no verso 19, ele começa a sua exortação, né, chamando os irmãos, mas ele enfatiza algo: tende certeza disso. Certeza do quê? Todo homem deve estar pronto para ouvir, e ser tardio para falar e tardio para se irar. Vamos observar, né, em todos esses versículos que nós lemos, do 19 a 27, vamos observar como ele dispõe esse texto.
Eu li e reli várias vezes e me parece que o verso 19, por exemplo, conversa com o verso 26. Me parece que o verso 20 conversa com o verso 27. Me parece que o verso 21 conversa com o verso 25. Vamos ver. De repente eu posso ter viajado aqui, mas vamos ver. O verso 19: meus amados irmãos, tende certeza disso, todo homem deve estar pronto para ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar. Verso 26: se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana seu coração e sua religião é inútil. Verso 20: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Verso 27: a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, e não se deixar contaminar pelo mundo. Verso 21, por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Verso 25, entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. E tudo isso, nós temos os versos 22 a 24, né, como um logos de Deus enviado para nós. Porque ele diz nos versos 22 ao 24: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Então tudo, na realidade, gira em torno da palavra. Tudo gira em torno da palavra. Mas Tiago não está falando de opiniões ou respostas impulsivas que nós damos ao nosso semelhante. Tiago, ele fala de estarmos prontos para ouvir e tardios para falar. E quando Tiago fala, né, de estarmos prontos para ouvir e tardios para falar, quando ele fala de sabedoria, né, agora falando desde o início desse capítulo, né, quando ele fala de sabedoria, quando ele diz respeito, né, à religiosidade e à religião, né, que são duas coisas diferentes, quando ele fala da fé e da perseverança, ele está se referindo ao comportamento reverente que devemos ter diante de Deus. O comportamento reverente para ouvirmos a sua palavra e da prontidão para obedecermos a sua palavra. Quando a gente percebe isso, né, a gente percebe todo esse tratamento, né, de Tiago, nós percebemos que a preocupação de Tiago não é se o seu vocabulário é erudito ou é rudimentar. Ele não está preocupado se você é eloquente ou não. Ele não está preocupado se você conjuga bem os verbos ou se você fala a gente vamos. Essa é a preocupação dele. Ele está preocupado com quem está passando por provas que podem se tornar tentações e levar ao pecado, como nós já estudamos. Ele está preocupado com quem precisa de sabedoria para viver nesse mundo. Ele está preocupado com quem está vivendo no meio de homens mentirosos e caluniadores e precisam experimentar a bondade de Deus. Então, Tiago diz que só em Deus há sabedoria, só em Deus nós encontramos e recebemos fé, só em Deus nós podemos perseverar, só em Deus nós encontramos tudo que nós precisamos para viver. Se você já leu a primeira carta de Pedro, ele diz que em Cristo nós recebemos tudo que nós precisamos para viver neste mundo. É só em Cristo que nós recebemos e temos, de fato, tudo o que nós precisamos para viver diante dessas pressões, diante das provas, diante das dificuldades, diante das tribulações, diante das dúvidas e dos medos que vêm ao nosso coração. Lembra do salmista? Lá no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes.
Eleva os meus olhos. Quando ele eleva os olhos para os montes, o que ele vê? Ele vê a criação. Tudo bem que ali também é uma referência aos montes, né? Ararat, ao monte Ararat, eram 3 montes principais ali, que eu não me lembro de todos agora. Eu lembro do monte Ararat, monte... Depois eu vou lembrar. Mas são 3 montes principais ali, né? Onde eles iam para adorar a Deus. Mas o salmista também está fazendo referência a toda a criação. Ele olha para toda a criação, que é maravilhosa, mas ele não encontra socorro na criação. Ele não encontra socorro naquilo que foi criado. Às vezes a gente coloca a nossa esperança, né? A gente acha que o nosso socorro vai estar num bom salário, vai estar num emprego bom, vai estar e a gente comprar isso, comprar aquilo, ter isso ou ter aquilo. Mas o que o salmista ele conclui? O meu socorro vem do Senhor. A criação, ok, pela criação eu sei que Deus existe. Mas a criação em si não pode me dar o que eu preciso, aquilo que eu só tenho em Deus. E ele então pede socorro para Deus e não para a criação. Tiago, ele está falando aqui para nós que nós precisamos olhar para Deus. Nós precisamos nos voltar para Ele. E nós precisamos esperar que dEle venha o socorro. Que dEle venha a salvação. Que dEle nós possamos receber o que nós precisamos para viver. É por isso que, quando a gente olha para esse texto até aqui, a gente percebe que Deus está nos chamando para nós nos apresentarmos diante dEle. Mais uma vez, é preciso ter sabedoria para viver nesse mundo. É preciso ter sabedoria para viver nesse mundo. Mas a sabedoria que nós precisamos para viver nesse mundo não é aquela sabedoria que vem pela mera experiência da nossa vida. Não é aquilo que nós adquirimos por estudos sociológicos, filosóficos. Não é. A sabedoria que a gente precisa é uma sabedoria que vem de Deus. É por isso que Tiago ele diz aqui que nós precisamos nos apresentar diante de Deus. Mas a gente não pode se apresentar de qualquer forma. A gente não pode se apresentar de qualquer jeito. E o que está na mente, se a gente pudesse ler a mente de Tiago, compreender a mente de Tiago, será que a gente conseguiria captar o que realmente ele estava pensando? Claro que não, a gente não pode ler mente de ninguém. Mas a gente pode se utilizar dos princípios pelo qual Tiago estava falando essas coisas. Qual era a referência de Tiago? Por exemplo, o que você acha que Tiago lia? O que você acha que Tiago lia? Pode responder. A Torá. Ele lia a palavra de Deus, ou que nós chamamos de Antigo Testamento. Ele lia os profetas, ele lia as crônicas. E eu creio que nesse momento que ele está falando aqui, de nós estarmos prontos para ouvir e tardios para falar, ele está se referindo a Eclesiastes capítulo 5, verso 1 e 2. Se você quiser abrir comigo, Eclesiastes capítulo 5, os versos 1 e 2, diz assim. Posso ler? Sê reverente quando fores à casa de Deus. É melhor aproximar-se para ouvir do que fazer como os tolos, que oferecem sacrifícios sem saber que agem mal. Verso 2: não te precipites com a boca, nem seja o teu coração impulsivo para fazer promessa alguma na presença de Deus, porque Deus está no céu e tu está na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Quando o Tiago está falando sobre a fé necessária para a gente viver nesse mundo e enfrentarmos as tribulações e até mesmo
sermos aprovados, né, na prova da fé, eu creio que ele está se referindo a Deuteronômio 8:3. Eu creio que isso está na mente dele, Deuteronômio 8:3, que diz assim: sim, ele te humilhou. Se a gente transportar aqui para Tiago, sim, ele te deixou passar pela prova. Não é cantando louvor, não. O texto continua: te deixou ter fome e te sustentou com o maná. Não é prova isso? Te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que nem tu nem teus pais conhecieis, para que entendesses que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Disso vive o homem. Quando Paulo vai tratar desse assunto, o que ele diz lá em Romanos 10:17? Portanto, a fé vem por ouvir. Os coaches que vêm e falam assim: você consegue, você é a primeira e a última bolacha do pacote. São as palavras daqueles que vêm motivar, dizer que você pode tudo, que você é vencedor, que você tem que olhar para você e você isso e aquilo. Não, Paulo fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Como que a gente adquire fé? Ou, na prova da nossa fé, o que está sendo provado de fato? Aquilo que nós ouvimos, se nós de fato guardamos a palavra de Cristo no nosso coração. E se nós, a partir daquilo que ouvimos de Cristo, estamos praticando, obedecendo. O próprio João, ele afirma que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é o próprio Jesus. Jesus é a palavra que gera fé em nós. O próprio Jesus é a fé que nós precisamos. Dessa forma, Tiago, ele vai mostrando que o ponto de partida para promover uma vida de fé, para ter sabedoria, para promover uma vida de justiça divina, de perseverança, de liberdade das impurezas do pecado e prática da palavra, é o relacionamento com Deus. Como servo de Jesus, Tiago também aponta para as palavras do próprio Jesus, que segundo Paulo, em 1 Coríntios 15:7, né, Paulo diz que Jesus apareceu para ele, e Paulo mostra ali que Jesus, ele se tornou o centro e a própria sabedoria de Deus encarnada e da perseverança que Paulo diz ser fundamental para nós vivermos nesse mundo. O que Jesus disse lá em Mateus 7:24, que está registrado em Mateus 7:24? Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E se a gente estudar com mais profundidade, a gente vai ver que o próprio Jesus está ecoando também o Antigo Testamento. Ezequiel 13, dos versos 10 ao 14, diz: visto que desviaram o meu povo, dizendo paz, quando não há paz, e quando fazem uma parede, rebocam-na com argamassa fraca. Dize aos que a rebocam com argamassa fraca, que ela cairá. A chuva forte virá. Olha só o paralelo que há com o que Jesus ensinou. A chuva forte virá, bem como as chuvas de pedras, e um vento tempestuoso a rachará. E quando a parede cair, vos dirão: onde está o reboco que fizeste? Portanto, assim diz o Senhor Deus: no meu furor eu a racharei com um vento tempestuoso, e na minha ira farei cair forte chuva, e na minha indignação grande chuva de pedras para a consumir. Derrubarei a parede que rebocastes com argamassa fraca, e a jogarei por terra, de modo que seja descoberto o seu fundamento. Quando ela cair, morrereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Em contrapartida, o que Jesus disse? Todo aquele que ouve as minhas palavras é como um homem, e as pratica, né? Será como um homem comparado a um homem prudente. Vão vir as chuvas, vão vir as tempestades, mas ele ficará firme. Por quê? Porque ele ouviu
a voz de Jesus, ele ouviu a palavra de Jesus, e a palavra de Jesus é que o sustenta, é o fundamento. Ezequiel diz que quando vem a chuva, tira aquele reboco fraco e mostra um fundamento. Jesus diz que quando vem a chuva forte, o fundamento que é a sua palavra, que é Ele mesmo, mostra por que nós ficamos firmes. Por que a nossa vida não vai ruir? Porque nós temos a palavra dele no nosso coração. Amém? Está dando para perceber isso? O salmista no Salmo 119, verso 11, ele diz o seguinte: guardei a tua palavra no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Provérbios 10, 19 diz: nas muitas palavras não faltam transgressão, mas o que controla os seus lábios é sensato. Percebe o que Tiago está nos mostrando? Você deve se apresentar diante de Deus. Você está sendo provado na sua fé. Você precisa de sabedoria, você precisa perseverar, você precisa experimentar a bondade de Deus. E para que tudo isso seja uma realidade na sua vida, você precisa estar diante de Deus. Mas quando você está diante de Deus, você precisa estar pronto para ouvir. Ele não está dizendo que nós não podemos falar nada. O que ele está dizendo é que nós precisamos ter prontidão para ouvir e obedecer. Vocês conseguem perceber isso? Mas não para por aí, porque o Salmo 19, verso 14, o que nos diz? O que o salmista nos diz? As palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu redentor. A Bíblia nos proíbe de falar diante de Deus? Não, mas o que a Bíblia nos ensina é que ao falarmos, que as nossas palavras e a nossa meditação sejam agradáveis a Ele. E como tudo isso se reflete no nosso dia a dia e nos nossos relacionamentos? Tiago, ele vai pormenorizar essa questão dos nossos relacionamentos um pouco mais para frente. Mas eu quero ver duas coisas aqui. Primeiro, como que isso se reflete no nosso dia a dia? Primeiro, com a consciência de que a justiça humana, ainda que no princípio possa ser legítima, ela não vai promover a verdadeira justiça. Porque a justiça humana, ela é essencialmente vingativa e sanguinária. A gente quer ver as pessoas colhendo o fruto daquilo que plantou. Essa é a verdade. Está vendo? Está colhendo o que plantou. A gente quer ver sangue rolando. Se a pessoa se arrepende, fala assim: a gente não, se a gente for sincero, a gente não quer nem que a pessoa se arrependa. É verdade, porque a gente quer vingança. A gente quer que a pessoa sofra. Não, tem que sofrer mesmo. Quem mandou? Está vendo? A justiça humana, ela não vai promover a justiça divina. Só que quando isso acontece, né? Ou quando a pessoa colhe aquilo que plantou, e a pessoa se arrepende, a gente não fica satisfeito. Por quê? Porque a gente quer que a pessoa sofra eternamente. A gente quer que a pessoa sofra eternamente. E toda oportunidade que a gente tiver de lembrar a pessoa do erro que ela cometeu, a gente vai lembrar ela. Sabe a que isso nos assemelha? O que Paulo diz sobre o acusador? Ele que vem todo dia lá e tenta nos lembrar do nosso passado. Não é isso? O diabo, todo dia, ele quer nos lembrar do que a gente fez, do que a gente deixou de fazer, das nossas culpas, dos nossos pecados, das nossas transgressões. Isso é papel do acusador. Isso é papel do acusador. Agora, a justiça divina é uma justiça redentora. É uma justiça substitutiva. Por que substitutiva? Porque Jesus foi lá e morreu por nós lá na cruz do Calvário. Ele pagou o preço que nós deveríamos pagar. Ele sofreu aquilo que nós deveríamos sofrer.
A justiça divina, ela é salvadora. Uma vez que alguém se arrepende, o seu passado é coberto pelo sangue de Cristo, como nós já falamos aqui diversas vezes. Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento, e Ele não vai lá com uma vara de pescar para trazer de volta, não. Porque o sangue de Cristo nos cobre e nos purifica de todo pecado. Então a justiça divina, ela é redentora. A justiça divina, ela é salvadora, ela é restauradora. Aquele que estava longe, agora é chamado para perto. Aquele que estava perdido, agora ele é restaurado à família. A família divina, a família celestial. Aquele que não tinha esperança, agora ele volta a ter esperança em Cristo. Aquele que era ímpio, agora é nosso irmão. Aquele que vivia longe, agora Deus diz: vinde bendito do meu Pai. Jesus diz: vinde bendito do meu Pai. A nossa justiça afasta, a justiça divina atrai, traz para perto, restaura, reabilita o que a justiça humana não consegue fazer. A pessoa pode ficar presa lá, separada da sociedade, mas essa pessoa, ela não é transformada, porque nenhuma justiça humana pode transformar o coração humano. Somente Cristo pode transformar. Então, na primeira questão, o nosso relacionamento com Cristo vai refletir justamente esta consciência de que a justiça divina, ela é redentora, ela é salvadora, ela é restauradora. Num segundo momento, quando nós estamos diante de Deus, Ele faz uma ruptura entre a religiosidade e a verdadeira religião. Verso 26 e 27 diz: se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana seu coração e a sua religião é inútil. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e não se deixar contaminar pelo mundo. A religiosidade nos torna irreverentes, ou seja, sem reverência diante de Deus. A religiosidade nos torna desrespeitosos diante de Deus, nos faz ou nos impede de reconhecer quem de fato Deus é. Eu sei que muitas vezes a gente acaba até confundindo as palavras, né, religiosidade com religião, mas a palavra religião, no seu sentido original, o que significa? Que está religado a Deus. Religião significa religar. E foi o que, usando a nomenclatura um pouco mais teológica, né, reconciliado. Cristo nos reconciliou com o Pai. Cristo nos trouxe de volta à comunhão com o Pai. Aquilo que o pecado fez, nos separando do Pai, Cristo, por meio da sua obra, nos reconciliou. E quando Tiago e o próprio apóstolo Pedro usam a palavra religião, é isso que eles têm em mente. Essa reconciliação com o Deus Pai, que foi o que Jesus fez. Então, a religiosidade, né, em última instância, né, ela vai nos levar ao quê? Ao pragmatismo. Vai nos levar a um esforço para fazermos coisas boas, a fim de nós sermos, ou merecermos, na verdade, as bênçãos de Deus. E a religiosidade vai nos levar a fazer as coisas para que, por fim, talvez a gente consiga a salvação. Então, o cuidado com as pessoas, as esmolas que são dadas, as caridades e as boas ações, né, que são feitas, não são resultados do amor de Deus ao próximo. Não visa o bem-estar daqueles que necessitam. É isso que a religiosidade faz. O fim não é o bem-estar das pessoas. O fim não é uma resposta ao amor de Deus. A religiosidade, na realidade, esconde o nosso egoísmo, a nossa presunção e a nossa falta de caráter. Muitas vezes, a religiosidade revela, de fato, quão
egoístas nós somos. Porque às vezes as pessoas, elas fazem o bem para os outros, não por causa do bem-estar dos outros, mas para elas se sentirem bem. Já ouviu aquela frase? Quando eu faço o bem para alguém que precisa, eu me sinto bem. Isso é um fato, de fato. Quando a gente faz alguma coisa para alguém, a gente se sente bem. Mas não é o se sentir bem que deve ser a razão para fazermos o bem. Se você faz boas obras para alguém, para você se sentir bem, você está se utilizando da necessidade da pessoa para você se sentir bem. Percebe quão cruel que isso é? Percebe? Você se utiliza da necessidade do outro para você se sentir bem. O fim não é que a pessoa fique bem. O fim é que você se sinta bem. Isso é religiosidade. É o contrário da verdadeira religião. A verdadeira religião, ela é o reflexo inevitável da transformação gerada por nós estarmos na presença de Deus. A verdadeira religião se reflete em uma vida verdadeiramente piedosa. Então as mesmas ações, isto é, o cuidado com as pessoas, as esmolas, as caridades e as boas ações, têm um fundamento completamente diferente. Resulta do relacionamento com Deus que nos leva a ver o próximo como portador da imagem e semelhança de Deus. Isso nos leva a amar o próximo, como Deus ama aquela pessoa. Isso nos leva a realizarmos as boas obras, como tendo finalidade glorificar a Deus e gerar o bem-estar para aquela pessoa, suprir a necessidade daquelas pessoas. Quando nós estamos em um relacionamento correto com Deus, nós amaremos e cuidaremos das pessoas com o mesmo amor ágape de Jesus, sem buscar interesse próprio. Esta é a verdadeira religião que nos leva a ouvir e obedecer a Deus. Por fim, a verdadeira religião nos leva a uma vida de abandono do pecado e nos leva a buscar a santidade. É o que Tiago está falando aqui, dessa separação do mundo. É a partir da reverência a Deus que a fé prática verdadeiramente acontece. E nós então nos separamos de Deus. Voltamos assim os nossos olhos para Jesus. No texto que eu já li, eu quero repetir, de Mateus, quando ele diz: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. As obras, as caridades, o cuidado com as pessoas, não podem acontecer antes de nós ouvirmos a Jesus. Nós precisamos nos apresentar diante de Jesus, ouvir o que Ele tem para nos dizer, termos prontidão para obedecer. E quando então nós ouvimos a Jesus, nós recebemos tudo aquilo que a gente precisa: sabedoria, fé, perseverança. Nós percebemos a bondade de Deus, e então nós saímos para fazer as obras. Percebe? É isso que Ele quer, e é isso que Tiago está nos dizendo aqui. Depois, Tiago ele vai ser um pouco mais duro, né? No dia a dia, no tete a tete ali. E a gente vai ver coisas realmente bastante confrontadoras, né? A partir do capítulo 2. Mas Tiago parte desse princípio, desse fundamento, de que tudo começa em Deus e no nosso relacionamento com Deus. O relacionamento correto com Deus. Deus nos chama para nós nos apresentarmos diante dEle. E Deus quer que a gente viva a partir daquilo que nós ouvimos dEle. Tivemos há poucas semanas a Páscoa. Se nos lembrarmos da Páscoa que
da última ceia, de Jesus com seus discípulos, o que nós vamos lembrar lá no finalzinho? Que Jesus disse para os seus discípulos: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Ou seja, sejam cheios do Espírito Santo. Não façam nada antes de serem revestidos pelo Espírito Santo. E qual foi a promessa que Jesus disse para os seus discípulos a respeito do Espírito Santo? Ele vos conduzirá, ele é o outro Consolador, semelhante ao próprio Jesus, que vos conduzirá em toda verdade, em toda palavra. E o próprio Jesus é a verdade, Jesus é a palavra. Então nós não podemos fazer nada sem antes sermos cheios do Espírito Santo. O próprio Jesus disse isso, que nós não podemos fazer nada sem Ele. E o não fazer nada sem Ele não é só aquela coisa assim: Jesus, vou lá entregar umas cestas básicas, vem comigo. Não é isso. Vamos lá, Jesus. Vamos lá, levanta aí do trono e vamos lá, A gente precisa entregar a cesta básica, tem muita gente passando fome. Não é isso. Jesus está dizendo o seguinte: eu é que governo a sua vida. Se eu não te disser para fazer alguma coisa, você não tem permissão, a minha permissão para fazer. E se eu te disser para fazer alguma coisa, você não pode, como meu discípulo, como meu servo, como pertencente a mim, você não pode negar. Você tem que fazer. E se você me obedecer, não importa o que vai vir contra você, eu te sustento, eu te protejo, eu te guardo, eu sou o teu pastor. Sou eu que estou mandando. Não foi o que Deus disse para Moisés? Não te mandei eu? Não te mandei eu? Diga ao povo que marche, que siga. E por que eu estou falando isso? Porque a gente está justamente nesse período, da Páscoa até a festa do Pentecostes, da festa da Páscoa até o Pentecostes. Daqui a pouco a gente vai celebrar aí o Pentecostes, que representa justamente o derramar do Espírito, que nos capacita a irmos e fazermos as obras de Deus. Há muitos anos atrás, o pastor Silvio, pregando sobre a questão das obras de Deus, ele nos ensinou dizendo o seguinte: que as boas obras não são aquelas que a gente elege como boas obras. As boas obras são aquelas que Deus está envolvido. Se Deus não estiver envolvido naquilo que nós estamos fazendo, ainda que o resultado seja positivo, diante de Deus não será boas obras. Boas obras é tudo aquilo que Deus nos manda fazer, porque Ele mesmo está envolvido nisso. Ele mesmo está conosco. Ele não simplesmente diz: vai e faz, e eu te encontro do outro lado. Não. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Espero que você tenha entendido, e que de fato o Senhor possa nos conduzir para um relacionamento profundo e perfeito com Ele, por meio da sua palavra, por meio dessa comunhão íntima com o Senhor. Ele está nos chamando para estarmos diante dEle, porque Ele quer falar conosco. Ele quer falar conosco. E nós precisamos ter os ouvidos treinados. Há umas semanas atrás, é o que a gente estava conversando, eu e o pastor Adão. O Senhor está treinando os nossos ouvidos, porque cada dia que passa, são cada vez mais vozes falando, e essas vozes, muitas dessas vozes, têm o poder de convencimento. Se nós não aprendermos a ouvir a palavra de Deus, nós vamos achar que aquilo que está sendo dito é palavra de Deus, é vontade de Deus, quando não é. Ai daquele que diz: haja paz, quando não há paz. Foi o texto que nós lemos. Percebe? Nós precisamos
ouvir e treinar os nossos ouvidos à voz de Deus. E Deus nos fala por meio da sua palavra, por meio da Bíblia. E Jesus é esta palavra. Só para finalizar, às vezes a gente acha que se a gente descobrir tudo aquilo que é errado, aí a gente vai estar preparado. Sabe quando a gente está preparado? Quando a gente conhece a verdade. Não sei se é assim mesmo, mas eu já ouvi dizer que os especialistas, né, em falsificações, por exemplo, do dólar, eles não ficam estudando as notas falsas. Eles estudam constantemente as notas verdadeiras. Porque se ele souber como é a nota verdadeira, ele vai perceber quando tem uma nota falsa na mão. Quando nós conhecemos a verdade, que é Cristo, facilmente a gente vai identificar aquilo que é falso. Facilmente a gente vai identificar aquilo que não é verdadeiro, aquilo que não provém da boca de Deus. E se não provém da boca de Deus, como diz Deuteronômio 8:3, então nós não devemos viver daquilo. Porque nós devemos viver de tudo aquilo que procede da boca de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus bendito, nós te agradecemos, ó Pai, porque por meio da Tua palavra o Senhor nos exorta a termos uma vida de plena e profunda comunhão contigo. O Senhor nos chama para ouvirmos a Tua voz e obedecermos a Tua palavra. O Senhor nos chama para uma comunhão profunda contigo, para que nós possamos conhecer a verdade a partir da Tua boca, e não a partir de conceitos que muitos trazem, não a partir dos conceitos que o mundo traz, mas a partir daquilo que o Senhor mesmo revela para nós. Jesus, nós entendemos pelas Escrituras que o Senhor é a verdade, e o Senhor nos chama para esta comunhão, para nós não sermos enganados. O Senhor nos chama para termos essa prontidão, e o Senhor mesmo nos dá essa prontidão e a capacidade para obedecer. Então, Pai, nós te pedimos que nos ajude a nos achegarmos a Ti de forma reverente, reconhecendo quem Tu és. Que o Senhor nos ajude a ouvirmos a Tua palavra, que o Senhor nos ajude a nos rendermos a Ti, que o Senhor nos ajude a termos uma vida de obediência, e a partir daquilo que nós ouvirmos da Tua boca, nós possamos viver. E certamente a vida que teremos a partir daquilo que o Senhor nos diz será uma vida de santidade, será uma vida separada deste mundo. E quando então o Senhor nos levar a realizarmos as obras que precisam ser realizadas, quando o Senhor nos levar a assistirmos aqueles que estão necessitados, nós não faremos para o nosso bem-estar, mas faremos, em primeiro lugar, para Te glorificar, e também para suprir verdadeiramente a necessidade daquele que precisa. O bem-estar daquele que precisa será a razão de nós realizarmos as obras, e a glória do Teu nome será aquilo que nos impulsiona. É isso que nós Te pedimos, Jesus. Há uma grande obra para ser feita. Existem pessoas que precisam ser assistidas, que precisam ter suas necessidades supridas por nós, e o Senhor quer nos usar para isso. Mas ajuda-nos, ó Deus, para que não façamos isto por nós mesmos. Por isso, assim como Davi certa vez disse, nós oramos: Senhor, põe tranca em nossas bocas, para que a gente não fale como os tolos, que a gente não faça promessa como os tolos. E dá-nos um coração, Senhor, pronto a obedecer, um coração submisso, que se rende a Ti e que busca fazer a Tua vontade, assim na terra como a Tua vontade é feita nos céus. Em nome de Jesus, ó Pai, nos ajude, Espírito Santo.
venha sobre nós e dá-nos um coração segundo o coração do Pai, um coração que olha para aquele que está perdido e busca realmente a redenção dessa pessoa. Em nome de Jesus, ó Deus.